No vídeo anterior eu trouxe a ideia de que nós como sujeitos, nossa constituição psíquica, nossas interações sociais, nossas trocas, tudo isso é muito envolto de caos, né? Que o caos faz parte dessas dinâmicas e do nosso entendimento como pessoas, né? Únicas. E quando eu trago a ideia de caos, eu quero dizer que existem muitas forças em combate também, mas também forças que talvez não se liguem, né? Não se conectem, né? Forças, desejos, poderes, impossibilidades, contradições nossas e da cultura, né? Querer e não querer, amar e odiar, tudo meio junto, às vezes não tão claro. E a ideia de que somos mais caos do que ordem, né? Aliás, somos pouca ordem. E lembrando um pouquinho do que eu disse no vídeo anterior, uma ordem que tem lá seu custo, que tem lá suas problemáticas, né? E eu falei que é possível a gente conviver com o caos de alguma forma. Eu acho que o primeiro passo para isso seria aceitar, entender que a gente tem lá, somos movidos por caos, né, por dúvidas e tudo isso, né, que complica a nossa vida muitas vezes. Eu acho que tem que ter um cuidado para que não pareça um discurso pessimista, né? Como se somos caos, então tudo é bagunça e se a gente levar essa ideia a cabo assim mais à frente, a gente chega na barbárie, né? Então, por isso que a ordem, de certa forma, ela é importante. A questão é acreditar que ordem está fechado numa ideia única, né? Isso é ordem. E caos numa ideia de desespero, né? De impossibilidade, de fatalismo até. Então, assim, se o caos é algo inerente a nós, nós de alguma forma, de várias formas, somos caóticos nas nossas interações, no nosso entendimento como nós mesmos, então não significa que necessariamente esse caos tenha que guiar a nossa vida, né? Porque seria um pensamento excessivo, né? Sempre polos, né? Tanto que quando se fala nessa questão de lidar com o caos, entender o caos e viver bem apesar do caos, me faz pensar no quanto o caos ele causa sofrimento e é evitado exatamente pelo sofrimento que causa, né? Evitado no sentido de não ser reconhecido. Então, assim, o sofrimento ele vem muito do excesso, né? Isso é algo que pode ser constatado tanto no consultório com os pacientes como assim na vida, né? Porque nós estamos aí vivendo de excessos, né? Excesso de trabalho, excesso de silêncio, excesso de tristeza que vira uma depressão, excesso de medo que vira uma ansiedade, excesso de inibição, de opressão que vira um sofrimento isolado, solitário, muitas vezes tendendo ao desaparecimento, à morte, à destruição, à recusa da vida. E isso acontece por muitos fatores, né? Porque a gente está nessa interação caótica que é a vida, das exigências da vida. Então, assim, o excesso do caos, o excesso da ordem, tudo isso tem consequências e problemas variáveis, né? Que, de certa forma, não tem como delimitar um começo e um fim, onde começa e onde termina, né? Então o excesso é sempre motivo de sofrimento, eu penso, né? Porque o excesso ele anula outras possibilidades, o excesso ele torna as coisas aparentemente irreversíveis. E é interessante pensar essa palavra irreversível porque também faz parte da possibilidade da nossa vida. Situações que são irreversíveis, sentimentos irreversíveis. De alguma forma também pode-se acontecer isso.
Pode ser que haja situações, sentimentos, ideias que sejam irreversíveis traumas. Isso também é necessário, de alguma forma, entender que se chega a um ponto da impossibilidade de reverter uma situação, ainda assim, de algum modo, e aí até parece um otimismo, mas é um otimismo que aposta na potencialidade do ser humano, né? Não é um otimismo infantil, bobo, de acreditar que tudo vai dar certo e ok. Não, para dar certo, de alguma forma, alguma coisa dá certo, alguma coisa ser suportada e vivenciada, é preciso trabalho em cima disso, né? Não é só esperar. Mas enfim, não era bem isso que eu queria chegar, mas tudo bem. Quando eu penso em excesso, eu também penso em redução. Não que uma coisa seja o oposto da outra e sejam dois polos na mesma medida, né? Como se de um lado tivesse o excesso, do outro a redução. Mas, de alguma forma, quando eu penso em excesso, eu penso em redução. Redução em que sentido? Tem o sofrimento também causado a partir do não reconhecimento, da impossibilidade de ser, da impossibilidade de dizer sobre o que se pensa e sente, né? Não é incomum que as pessoas se privem, se resguardem, se isolem, tomam para si um sofrimento enorme que envolve outras pessoas para evitar o conflito e também para não ser invalidada, para não ser reduzida. Que quando eu penso em redução, eu penso na redução de uma questão que é muito ampla, né? Por exemplo, a gente pode pensar aqui, deixa eu ver. Tá, uma pessoa que tem problemas muito subjetivos, né? Que uma pessoa deprimida, vamos pensar assim. Pode ser que no seu meio a depressão não tenha um significado importante, né? Claro que isso vem mudando, mas em muitos lugares, em muitas situações, a depressão é vista como preguiça, falta do que fazer, frescura. E quando se pensa nisso, você está reduzindo o que significa esse significante depressão, né? Porque se você reduz isso, você impossibilita, se vê impossibilitado de afirmar essa depressão, você também sofre, né? Porque aí vem culpa, vem uma exigência de você não pode estar assim, né? Então reduzir, quando a gente reduz e também tem essa redução vindo externa, né? Dizendo a sua questão não é importante, não temos tempo para a sua questão, para você melhorar basta fazer isso, é reduzir, né? É negligenciar a situação, é negligenciar a complexidade das coisas. Isso causa muito sofrimento, né? Então, assim, é perceptível o quanto os excessos causam sofrimento e a redução também causa sofrimento, né? Então, assim, tudo isso tem a ver com o nosso entendimento das coisas, né? Como a gente entende as coisas, como a gente expressa as coisas, como a gente vivencia as coisas, sejam em formas excessivas, sejam em formas reducionistas, né? E, mais uma vez, não acredito que sejam polos diferentes, mas é que fiz essa associação, né? Para tentar entender e colocar aqui o caos não como algo, não sei se irreversível, mas não determinante, né? Nossa, então a vida é caos, então nada faz sentido. Não, não é por aí. Eu acho que é entender que os caos eles aparecem, né? A gente tem que lidar com eles e não pode deixar que seja um excesso, né? E aí é um trabalho que as pessoas podem fazer em psicoterapia e na vida, que é olhar para esse caos e arrumar alguma forma de viver nesse caos, né? Claro que o caos pode ser aliviado, amenizado, ter menos peso, mas para isso eu acho que me parece importante que ele seja reconhecido, né, em todas as suas formas.
Então, assim, o quanto há de excesso e o quanto há de redução na sua vida, na nossa vida, nas nossas interações, né? E o quanto esse excesso que pode trazer caos patológico, sofrível, sádico, mas também a redução pode trazer sofrimento, anulamento, enfim, né? E há o risco de se pensar que tá bom, então se não pode ser redução, não pode ser excessivo, não pode ser excesso, então a gente busca um equilíbrio. Aí a gente pode pensar equilíbrio, né? O quanto é possível se manter o equilíbrio e o quanto a gente tem ferramentas para isso, para além de psicoterapia, para além de cuidado institucional, né? A gente está falando de relações agora, a gente está falando de busca de dispositivos para a saúde mental e para as pessoas em geral pode ser vários, né? Pode ser uma religião, pode ser trabalho, por que não, né? Pode ser a descoberta de uma potencialidade, de um talento, pode ser muitas coisas, né? A gente tem que ampliar esses dispositivos de saúde mental e não se engessar, né? Numa ideia de que você precisa ser uma pessoa X ou Y, mas que você está no mundo, que você tem suas vontades, suas limitações e na medida que você vai entendendo isso e vai exigindo menos, se deixando exigir menos, sendo menos excessivo, consequentemente menos reducionista, consequentemente, estabelecer um processo de vida, de existência, que as coisas possam ser vivenciadas com prazer também, né? Apesar dos desprazeres. Enfim, eu acho que é por aí, sabe?